porra, putz, Aí a gente aproveita esse gancho para voltar. Essa pergunta foi muito boa para a gente voltar para as origens da Flor de Lis. Tá. A Flor de Lis, ela, não só ela, mas como todo mundo que estava ali no universo dela, inclusive irmãos, A família, você diz. família, exatamente, o núcleo familiar, é de uma origem assim, muito peculiar, de uma característica muito peculiar, que é a sexualização muito precoce. Então, o livro até apresenta um pouco de um estudo como nas comunidades carentes do Rio as crianças despertavam a sexualidade muito cedo, muito em função da pobreza, porque quando a criança ela não tem brinquedos, ela não tem ali um dia a dia lúdico, ela começa a ir para a rua, e na rua ali no Rio de Janeiro... Ver o que os outros estão fazendo. Aí começa... Então, por exemplo, a Flor de Lis e a filha dela, que é uma menina chamada Simone, que também foi condenada pela morte do pai adotivo, ou seja, do marido da Flor de Lis. A Flor de Lis e a Simone, elas tinham uma convivência assim muito próximas e trocavam segredos, confidências sobre sexo. Tá. Por exemplo, a Simone é filha dela mesmo. É filha dela. A Simone, quando tinha 12 anos, ela namorava um rapaz de 14 anos. Tá. Aí, a Flor de Lis ouvia tudo com a Simone. Nossa, eu tô namorando, ele é ótimo. Aí, daqui a pouco, ele chega pra Flor de Lis, a Simone chega pra Flor de Lis e diz, olha, ele é ótimo, vocês já transaram? Já? E olha, o sexo é ótimo. Ele tem um pau desse tamanho. Aí a Flor de Lis... 12 anos. Com 12 anos. E do Flávio. Então, provavelmente, ela deve pode ter sido mãe adolescente? Cara, ela foi... A Flor de Lis, voltando, rebobinando um pouco mais a vida da Flor de Lis, ela era filha da Carmozina... Ela é filha da Carmozina com um jagunço que eu esqueci o nome agora. É filho de um jagunço lá. Daí esse jagunço, ele vai sendo promovido, ele vai recebendo como pagamento do dono da fazenda uns lotes de terra. Então ele vai prosperando. Só que aí ele prospera, ele faz uns financiamentos, uns endividamentos ali e perde tudo. Quando ele perde tudo, ele sai distribuindo os filhos para forasteiros. Então a Flor de Lis, ela foi dada para um cara do exército que estava fazendo uma missão ali na região... no interior do Rio. Isso não era Jacarezinho, era interior do Rio. Aí ele disse, olha, o cara tinha 22 anos, a Flor de Lis tinha 11, leva a minha filha que... Cuida dela, que eu não tenho condição de cuidar. E o cara leva, e assim, cara, um cara de 22 com uma criança... De 11. Qualquer tipo de relação ali é um estupro. É uma violência. Com toda certeza. Aí esse cara era tão violento, né, muito escroto. Aí esse cara era tão violento com ela... Começa a bater nela. Aí ela foge de casa, encontra a mãe e fala pra mãe assim, mãe, eu não aguento ficar lá. Esse cara, ele me bate, me bate. Ele tá fazendo sexo anal e eu tô assim, ficando dilacerada. Eu não tenho como ficar lá. Menina com 11 anos. Caralho. Aí a mãe dela fala assim, mas minha filha, ele te bate em que horas? Na hora que a gente tá transando. Aí ela diz assim, olha, se ele te bate nessa hora... Você tem que relevar, porque isso quer dizer que ele te ama. Porque tu acha que o teu pai não me bate quando a gente tá transando? Então ela não embute na cabeça da Flor de Lis. Quando tá transando, pode. É porque é uma demonstração de amor, que é a coisa mais equivocada que eu já ouvi na vida. Não, lógico, óbvio, porra. Aí a Flor de Lis, exatamente, a mãe devolve a Flor de Lis, dá um banho na menina. Como ela tava com anos dilacerada, ela bota uma bacia de leite, bota a menina pra sentar lá. Depois dá um banho na menina, arruma a Flor de Lis lá, devolve pro cara. Só que aí ele volta e bate e repete, né? A mãe tá dando a criança de bandeja de volta pro cara. Você fugiu, agora vem aqui. Aí ela foge de novo e vai pra casa do irmão. É um irmão chamado Miquelino. Esse irmão, ele tinha... Apesar dele se dizer do candomblé, mas ele fazia uma feitiçaria que ele fazia um bem bolado ali, que quem é do candomblé... Meio uma magia negra, não? Fazia mais ou menos. Fazia um pouco de tudo ali. Entendi. Mas a placa dele era assim, a placa na casa, no terreiro dele lá era assim, desfaço casais, elimino inimigos,
Pô, que beleza, hein? Amarração, essas paradas. amarração, destrua invejosos, era um negócio meio punk. E aí ele tinha, a Flor de Lis era irmão da Flor de Lis, era tio da Flor de Lis, era irmão da Carmosina. Tá. Aí ele lá vai pedir socorro pra ele, no terreiro dele. O Ele jogador fala, de praga. diz assim, ó, tá bom, fica aqui, cara, vou deixar você ficar aqui, mas se a tua mãe vier pra cá também, não quero confusão. Aham. Aí a Flor de Lis começa a trabalhar pra esse Esse tio. tio. Tá. É aí também que começa a nascer na Flor de Lis a vocação religiosa. Porque tem uma coisa incrível que acontecia, isso estou falando de década de 60, tá? Tá. Ou até um pouquinho antes. Era o que acontecia segunda metade da década de 50 e primeira metade da década de 60. Esse tio tinha esse terreiro de Umbanda Uhum. e esse terreiro ele funcionava mais, eram alguns dias esporádicos. Era cheio das imagens, assim, dos preto velho, ele era uma coisa, assim, bem, sabe, tinha umas coisas, eu vi umas fotos, assim, que era coisa de filme de terror, assim, umas imagens Caraca. horrendas, que quem é do Candomblé diz que nem algumas imagens nem conheciam. Nem são, Aí, o terreiro dele ficava fechado 2 dias na semana. Tá. Aí, um pastor, que as igrejas evangélicas estavam começando a se estruturar, um pastor da Assembleia de Deus bateu na porta do terreiro lá, falar com o Miquelino. Miquelino, a gente tá começando ali um culto, tô fazendo no quintal de casa. O quintal, ele já não comporta mais 100 pessoas. Eu queria saber se você aluga O teu espaço. o teu espaço. É assim que as igrejas, a Assembleia de Deus, ela começa a se estruturar no interior do Rio de Janeiro assim, Entendi. se dando as mãos com esse tipo de linha religiosa, Tá. que é completamente oposta, Diferente, né, do que os evangélicos pregam. Aí o que ele fazia? O pastor usava, acho que era terça e quinta, o terreiro para pregar Alugava. cultos. Tá. Aí eles cobriam as imagens lá medonhas um lençol com por um lençol cima. branco. Ele fazia um púlpito e os crentes iam lá e ficava pregando, e a Flor de Lis começou a olhar aquilo. Ela tava lá, né? Exatamente. Então ela começa, inclusive ela leva desse cenário essa fusão do candomblé com o candomblé entre aspas, porque os estudiosos dizem que isso não é candomblé, mas como eles diziam Pode ser que Umbanda, era... não sei, tem que ver. Então Ou então é uma mistureba de coisa, né? É uma mistureba. Era uma mistureba, porque quando você se propõe a seguir uma corrente religiosa, ou você faz de maneira séria, estudando, direitinho, vê quais entidades tu vai cultuar, Perfeito. ou se não, no caso do interior do Rio, no início da década de 60, eles faziam o bem bolado ali. Eles faziam muito impressionismo. Eles faziam muito isso, que inclusive eu conversei com alguns sociólogos, alguns especialistas em religião, que eles dizem, essa corrente aí do candomblé, eles faziam lá aquelas imagens medonhas, assustadoras, para as pessoas ficarem realmente assustadas, que é uma forma que você tem Temer, de manter né? poder. Exatamente. Temer. Quando você teme, você respeita. Exatamente. E aí você fica ali, olha, essa coisa aqui é horrorosa, mas se você frequentar aqui direitinho... Eu vou te salvar. não vai acontecer nada com você. Daí, esse Miquelino, a Flor de Lis já viu aquilo, né? Olha, o Miquelino cresceu os olhos para o culto religioso e acaba começando um processo para se tornar pastor da Assembleia de Deus, porque ele descobre que dá muito mais grana do que o que ele fazia. As contribuições. Passa a sacolinha, olha, Deus mandou reformar aqui, começa a contribuir. Ele viu que isso dá muito mais grana, o dízimo. Quanto você ganha? Olha, tem que pagar 10%. Dava mais grana do que ele ficar lá fazendo os trabalhos dele, lá desfazendo casal e tal. Então, ele falou, vou para essa área. Lógico. Aí ele tinha uma esposa que tinha 16 anos, o Miquelino tinha uns 30 e pouco. A turma respeitava bastante. E ele disse para essa esposa dele, olha, você não pode engravidar, porque tem lá um acordo que o meu filho vai ser o filho do Satanás, então você não engravida. E ela acaba engravidando. Aí ele disse assim, eu vou ter que matar essa criança, porque eu falei para você e, enfim, não vou nem esperar nascer. Tentou abortar, deu uns murrou a mulher, porque a mulher já estava lá
com uma gestação meio avançada. Pessoal legal, né? Não, a turma de muito, boa. vocês eu tô contando isso pra você saber de onde a Flor de Lis saiu, pra saber Puta do que que pariu. ela se transformou. Já nasce já na no, magia. no meio da desgraça. Energia, vou pintar um arco-íris de energia. Uma Porra, energia caralho. boa, né? E olha que eu tô só no resumo. Aí quer que a pessoa seja boazinha? Não tem como, não né? tem como, né? Isso é só o resumo. Porra, Esse detalhe tá Puta aqui no- ambiente absurdo. Lazarento. Daí, o que que ele faz pra matar a menina? Ele toca fogo no terreiro todo lá, era uma oca assim grande de palha, toca fogo. A mulher consegue escapar. Aí ela se esconde na casa da mãe da Flor de Lis. Uhum. Aí ela tem um bebê. E aí ela fala pro Miquelino que A criança morreu. a criança morreu. Aí a Imaginei. Carmosina começa a criar a sobrinha, porque era filha Como do Miquelino, filha dela. como filha dela. Ai, que louco. Inclusive indo lá e batizando naquela Entendi. adoção brasileira. Por que que isso é importante? Porque também aí, a Flor de Lis que leva, nessa atitude da mãe, em que a Flor de Lis começa a já elaborar o plano de virar aquela supermãe. Ela vê que, olha como minha mãe virou mãe da minha prima. Entendi. Então, Acolheu a menina. Os modus operandi da mãe começa, a Flor de Lis planta essa sementinha. Entendi.